Foi como se a impotência tivesse apagado todas as luzes da minha vida. Casamento, vida sexual, autoestima. E quando eu estava ali, mergulhado em humilhação, desespero, um amigo me mostrou uma luz. Sem remédio, sem hormônios, sem mágica, só ciência. Essa descoberta foi tão incrível que, cara, acendeu a luz da minha vida de novo. Foi um recomeço para nós, para minha mulher, para minha vida como um todo. Olá, meu nome é Paulo Alves. Eu vou contar para vocês, em apenas alguns minutos, como a impotência sexual conseguiu destruir em 6 meses, um casamento de 17 anos, gerando insegurança, desconfiança e, sobretudo, atingindo minha autoestima e da minha esposa. Na realidade, o verdadeiro motivo para eu dar esse depoimento não é apenas um desabafo, não. É para dizer que eu encontrei uma solução, uma saída para esse problema sem... Primeiro, remédios como Viagra, Cialis e outros que têm inúmeros e perigosos efeitos colaterais, principalmente para cardíacos. Segundo, sem injeções de hormônios, já que a Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, provou que apenas 5% dos casos de impotência se devem a baixos níveis de testosterona. Terceiro, sem milagres de receitas caseiras, chazinhos de curandeiro X, ervas da Índia Y, nada disso. Apenas ciência fundamentada nas descobertas mais recentes de universidades americanas e em estudos e artigos científicos. É uma solução que já ajudou mais de 20 mil brasileiros. Gente como eu, gente que se sentia inseguro, que fugiam de relações sexuais com suas esposas, namoradas, mulheres, por não acreditar que iam ser capazes de dar prazer para sua companheira. Gente que, por ignorância e desinformação mesmo, passou a acreditar que era menos homem, por não conseguir mais manter uma relação sexual sem sentir a terrível humilhação de não manter uma ereção por tempo suficiente. Gente como Jefferson Lima, que enviou esse e-mail e que separamos um trecho para você. Olá pessoal, meu nome é Jefferson Lima e comprei o Guia Segredos da Ereção há um mês. Gostaria de mandar uma mensagem de agradecimento para vocês. Eu descobri meu problema na maneira mais trágica. Por meses eu tentei sair com uma colega de trabalho, alguém que eu realmente estava apaixonado, sabe? No dia X em que ela aceitou meu convite, fomos a um bar e acabamos na casa dela. Conversa vai, conversa vem, pintou o clima. Bom, para encurtar a história, eu brochei quando ela me disse, enquanto tirava a roupa, que também estava esperando por aquele momento há muito tempo. Isso me deu mais ansiedade na performance e acabou que não rolou. Óbvio que mesmo eu me desculpando e deixando claro que aquilo não tinha nada a ver com ela, e ela falando que estava tudo bem, que era normal, ela nunca mais saiu comigo. Nunca mais tocamos no assunto. Ficou um clima sempre artificial entre a gente depois daquela noite. Quase não trocamos mais olhares no trabalho. Eu me sinto sempre desconfortável na presença dela, meio que me sentia humilhado, entende? Fiquei paranoico por um tempo com medo que ela tivesse espalhado minha falha entre as outras meninas do escritório até. Eu achei que aquilo era pontual devido ao comentário dela que foi específico daquela transa e que não ocorreria novamente. A questão é que isso voltou a acontecer 1, 2, 3, N vezes nas relações sexuais seguintes que eu tive. Fui a um sexólogo, procurei Viagra, mas meu coração disparava toda vez que eu tinha uma relação impulsionada pelo azulzinho. De todas as minhas buscas, eu só consegui achar algo que não me deu efeitos colaterais e que me deu uma resposta em poucos dias com o guia do Dr. Antônio Ferreira. Eu queria muito agradecer por essa ajuda. Hoje eu me sinto mais confiante e ando tendo ereções involuntárias, até mesmo sem ser estimulado visualmente, coisas que há muitos anos não fazia parte do meu dia a dia. Eu não imaginava que com a minha idade ainda pudesse experimentar essa coisa de ficar duro só de olhar as pernas de uma mulher, uma foto na internet, mais ainda sem motivo algum ter ereções involuntárias sem estar dormindo. Para falar a verdade, eu estou até pensando em chamar minha colega de trabalho para sair novamente. Essa solução, baseada em ciência, já foi comprovada por centenas de homens. Gente como o Jefferson e o Armínio de Medeiros. Eu cheguei a pensar que o meu casamento de 20 anos tinha chegado ao fim,
porque eu não conseguia mais satisfazer a minha esposa na cama, sabe? A gente leva essa questão de impotência na brincadeira. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que é sempre com o outro. E quando acontece, você não sabe muito bem como agir. Você não sabe a quem recorrer, a quem pedir ajuda. É um sentimento de frustração e humilhação. Eu mesmo fui preconceituoso quando eu comecei a sentir esses sintomas todos, sabe? Eu me senti um nada. Eu achei que tinha acabado ali, sabe? A gente acha que deixa de ser homem, que não vai nunca mais conseguir satisfazer uma mulher. Isso é cultural. Você precisa entender que isso é um problema solucionável, que não vai mudar o seu caráter, que você não vai mudar por causa disso. Por isso eu resolvi falar para as pessoas que estão passando por esse mesmo problema, entendeu? Que isso tem solução. Se o Paulo, o Armínio, o Jefferson e centenas de homens conseguiram se livrar da impotência sexual sem recorrer a fórmulas mágicas ou químicas perigosas da indústria farmacêutica, temos a certeza que o relato do Paulo nos próximos minutos servirá para você também. Mas antes de falar sobre essa incrível solução, que ajudou mais de 20 mil homens com problemas de impotência, disfunção erétil e até mesmo ejaculação precoce, te convido a conhecer mais o Paulo Alves. Entenda o motivo que ele topou estar em frente às câmeras para te falar como e por que ele descobriu uma solução para a impotência sexual que mudou a sua vida. Já tinha algum tempo que a minha mulher sentia que eu estava evitando. Na verdade, evitando carícias que pudessem resultar em uma relação. Primeiro ela começou a jogar indiretas. Eu dizia que era trabalho, coisas assim. Depois as cobranças ficaram mais incisivas. E aí, vendo que a situação estava ficando tensa e que eu não queria apagar o fogo dela, na verdade eu nem podia, né? Aos poucos ela meio que tentou sublimar o sexo das nossas vidas. Mas eu não fiquei passivo não fiquei. Eu tentei soluções, claro. Eu fui a yoga, eu li muita coisa. Eu só evitava o Viagra e o Cialis. É por medo mesmo, é que eu sou cardíaco. Eu já sabia naquela época que esses remédios são extremamente perigosos para quem tem esse problema. Então eu evitava recorrer a eles. Nessa época estava chegando o dia 10 de setembro. 10 de setembro é a data em que a gente começou a namorar. Nós sempre comemorávamos essa data. Íamos ao restaurante que eu levei para jantar pela primeira vez, bebíamos vinhos, declarações de amor, olhos nos olhos, essas coisas. Isso sempre terminava em um motel que a gente frequentava na juventude. Mas depois desse período em que eu parei de procurar ela para sexo, até o carinho, o toque foi sumindo na nossa relação. E ela, diferente dos outros anos, nesse ano não tocava no assunto do aniversário de namoro. Homem não liga muito para essas coisas não, né? Ela que sempre fazia questão dessa data. Já era uma tradição no nosso relacionamento. Aí, me deu uma insegurança ver que ela tinha desistido até disso. Se no princípio eu fiquei aliviado por ela não esboçar que comemorássemos a data, quando a data realmente começou a ficar próxima, eu comecei muito a me incomodar com o silêncio dela. Era como se minha mulher estivesse, digamos, desistido de mim. E numa data tão simbólica que geralmente deixava ela radiante, simplesmente ela não dizia uma palavra sequer. Aquilo mexeu tanto comigo que, cara, eu resolvi que eu tinha que tomar uma atitude. Era meu casamento, poxa. Era uma data especial para ela e eu tinha que mudar o jogo. As coisas precisavam mudar. Eu não podia mais me conformar em uma vida sem sexo. Não tem lógica. Afinal, antes desses sintomas, nossa vida sexual era animada, bem ativa até. A gente era um casal muito sexual. Mas como resolver o meu problema? Eu tinha tentado yoga, li que me masturbar poderia me ajudar. Mas mesmo quando eu tentava isso, a ereção, quando vinha, não durava segundos. Aí eu apelei. Eu resolvi jogar minha preocupação pro alto, que se dane meu medo dos efeitos do Viagra. Eu vou acabar com isso e vai ser a base dessa pílula. Então, me seguro, né, de que naquele dia tão especial eu não conseguisse ereção, como se diz no popular, eu ficasse meia bomba, eu passei na farmácia e comprei uma caixa de Viagra. Cara, aquele remédio azul me deu uma segurança inacreditável. Tava morrendo de medo de passar mal. Mas eu tinha certeza que em relação ao sexo, pelo menos, a coisa ia acontecer naquele dia. Cheguei em casa e fui logo procurando a Fátima.
Quando falei com ela pra gente sair e comemorar 17 anos de namoro, ela se assustou. Como disse, ela não estava contando com isso. Mas rapidamente ela se arrumou, e olha que mulher para se arrumar rapidamente, hein? Imagina a alegria que ela estava. No restaurante nós trocamos olhares, carícias como sempre. Parecia que a nossa vida estava entrando nos eixos novamente, sabe? Aí eu senti que a gente estava prontos para terminar a noite naquele motel que a gente frequentava aos 20 e poucos anos. Eu simplesmente pedi licença, fui ao banheiro do restaurante e tomei aquela maldita pílula azul. Eu digo maldita porque o que aconteceu após essa infeliz ideia foi uma série de desastres naquela noite. Voltei para a mesa todo confiante, mas após alguns minutos eu senti minha boca secar, uma dor de cabeça terrível começou. Minha mulher chegou a notar que eu não estava bem, mas eu negava, eu dizia que estava tudo em ordem. Claro, eu não podia falar que eu estava sentindo era efeito colateral daquele remédio. Eu não ia admitir para ela que eu estava recorrendo a Viagra para me estimular. Minutos depois bateu uma ansiedade, cara, medo de sofrer algo. Então eu pedi a conta para ir embora. Mas olhando o olhar da minha mulher, toda feliz com a nossa comemoração, na expectativa de finalmente voltar a ter sexo comigo, eu pensei melhor e mantive o plano. Nós fomos para um motel. No caminho, minha cabeça parecia que ia partir de tanta dor. Eu juro, a última coisa que eu podia pensar naquele momento era em sexo. Mas eu não deixava ela perceber, lógico. Chegando no motel, eu fui direto para o chuveiro para ver se melhorava. Passaram 10, 15, 20, 30 minutos debaixo d'água e nada de passar meu mal-estar. E pior, minha mulher estava me esperando nua na cama. E a tão sonhada ereção que o remedinho azul me prometia não vinha. Aí eu pensei que bastava apenas ser estimulado para acontecer. Que bastava sair daquele chuveiro, ignorar a dor de cabeça e me entregar às carícias da minha mulher que tudo se resolveria. O tesão ia aparecer, o remédio ia fazer efeito, quer dizer, me deixar duro. Cheguei em frente à cama, cara, a Fátima estava linda. E com uma lingerie que eu adorava, que deixava as curvas ainda mais... Não é pra me gabar, mas eu casei muito bem, viu? Aí eu esqueci a dor de cabeça, me deitei ao lado dela, senti novamente aquele desejo, nos beijamos, nos tocamos, deu aquele tesão. Sabe aquele tesão que eu não me permitia sentir há muitos meses? O problema é que quando a Fatinha tocou mais embaixo no meu corpo, bastou uma pergunta dela para minha fantasia da noite perfeita e por água abaixo. Quando ela pegou no meu membro, ela me perguntou se eu não estava curtindo a noite, pois não estava duro. Putz, aí foi complicado. Mesmo com desejo, a ereção não vinha. De repente, a ansiedade, a dor de cabeça, a sensação de fracasso veio tudo ao mesmo tempo. Ela continuou me beijando a noite toda, até tentou me animar com sexo oral, mas não deu. Ela terminou a noite se culpando, perguntando se tinha ficado menos desejável, se tinha engordado, essas coisas de mulher, se eu estava tendo um caso, enfim. Por mais que eu negasse e dissesse que era coisa de trabalho, ela não acreditava. Foi muito triste para a gente transformar aquela noite, que seria especial, numa espécie de síntese do fracasso que a nossa relação havia se tornado na cama. No caminho de volta do motel para casa, o silêncio foi constrangedor no carro. Uma situação incômoda, sabe? Eu evitava de olhar para Fátima. Estava muito envergonhado por tudo. Humilhado seria a palavra. Quando muito de relance eu olhei para o rosto dela, eu percebi que a minha mulher estava chorando. Aquilo me deixou devastado. O silêncio daquela noite se prolongou por dias. Começou a fazer parte da nossa relação. A gente não tocava mais no assunto sexo, carinho. Semanas, meses, a gente estava virando irmãos. Até que um dia aconteceu. A Fátima resolveu que precisava pôr um ponto final na nossa relação. 17 anos de casamento esfacelados em 6 meses de impotência. Claro que eu rebati, disse que ainda amava, que era apenas um momento que eu estava passando, mas não deu certo. Acho que me faltou ser mais sincero, abrir para ela minha situação com todas as letras, mas meu machismo, meu orgulho, não deixou. A gente tem filhos, então eu saí de casa para deixar ela e os meninos abrigados. Eu fui morar num apartamento com um amigo até saber o que eu ia fazer da minha vida. A essa idade, eu ter de recomeçar tudo. Eu tinha medo do que ia acontecer comigo. Mas o que me deixava, com perdão da palavra, puto, era perder para sempre a mulher da minha vida. Meu Deus, como eu gostava dela ainda. Numa dessas crises de tristeza,
em que eu andava chorando, eu tomei coragem e me abri com o Rubens, meu amigo que estava me abrigando no apartamento. O Rubens é um cara fantástico, um solteirão convicto, o oposto de mim. Um cara aberto, antenado, alma livre e um coração enorme. Aí quando eu admiti para ele o que estava acontecendo na minha vida e o motivo que levou meu casamento ao fim, depois de relatar tudo, o Rubens ele me olhou muito calmamente, eu me lembro até hoje. Pegou no meu ombro e disse: meu amigo, eu passei por isso também. O que você sentiu, eu também senti. Humilhação, medo de nunca mais satisfazer uma mulher, não me sentir capaz de dar prazer para alguém que eu amo. Só te digo uma coisa, a sua história da Fátima ainda não chegou ao fim. Na verdade, nem precisava ter chegado a isso se você tivesse me dito isso antes. Ouvir isso é como se alguém tivesse achado o interruptor de um quarto escuro. É como se alguém tivesse te estendendo a mão, te dando uma esperança. Aí eu enchi ele de perguntas, tudo ao mesmo tempo. Ô Rubens, como você resolveu seu problema? Como aconteceu com você? Como você resolveu isso? Ele então se levantou, calçou os chinelos e me falou que a gente precisava ir ao supermercado e que no caminho ele iria me falar como resolver o problema dele. Eu achei aquilo estranhíssimo. Como assim? No meio de uma conversa, sair para fazer compras? Mas eu estava curioso. Eu acompanhei o Rubens. Fomos a pé até a padaria. No meio do caminho, o Rubens me falou algo que eu vou contar para vocês. Paulo, você sabe o motivo de mais de 90% dos casos de impotência sexual? Biologicamente falando, nosso pênis tem 2 cavidades. Os corpos cavernosos. São espécies de labirintos de vasos sanguíneos. Para que uma ereção aconteça, os vasos sanguíneos nos corpos cavernosos eles precisam relaxar. E isso imediatamente permite a entrada de sangue no membro para enchê-lo. Esse sangue fica preso no pênis em alta pressão, o que acaba por endurecê-lo. Assim funciona uma ereção. Porém, 90% dos casos de impotência sexual acontecem quando os vasos sanguíneos não relaxam o suficiente para a entrada de sangue no seu membro. Assim, ele não enche e não causa pressão para deixá-lo duro. Essa é a fonte da famosa brochada. Quando o Rubens me falou, eu também fiquei surpreso. Que um problema tão a princípio simples pudesse ser tão ameaçador na vida de um homem. E que a solução não fosse tão simples quanto o problema. Eu digo simples porque se você conseguisse manter o sangue no seu membro, isso manteria o pênis ereto. Já no supermercado, eu comecei a questionar o Rubens. Como resolve a manutenção de sangue no membro? Como você conseguiu resolver a sua situação? Ele já tinha me adiantado que não foi com injeções, ingestão de tratamento hormonal ou sendo escravo da indústria farmacêutica, colocando a saúde dele em risco, como eu coloquei a minha com o Viagra. Aí, nesse momento, ele começou a colocar produtos no carrinho e me explicar que nesses alimentos continham aminoácidos, enzimas, substâncias que o nosso corpo, enfim, produz. Essas substâncias naturais estimulam o nosso organismo a relaxar os vasos sanguíneos do corpo, aumentando a passagem do sangue nos corpos cavernosos do nosso membro. Ah, para, Rubens! Você é um engenheiro, cara. Que história é essa de você descobrir uma dieta? Você nem da área de saúde é? Aliás, quando a gente estudava juntos, você só passava em biologia colando de mim. Aí, a gente riu um pouco, riu. Depois ele me falou algo que realmente começou a mudar a minha visão. Paulo, eu não criei nada, nem tenho competência para isso. Só tive acesso a um método baseado em descobertas e pesquisas da Universidade de Colômbia que testaram essas substâncias no organismo de homens com disfunção erétil. Mas, Rubens, se é assim, por que eles não fizeram um remédio com base nessas substâncias naturais, então? A resposta dele me cortou como uma lâmina, uma verdade que me fez ver o óbvio. Paulo, você já imaginou quantos bilhões a indústria farmacêutica lucra anualmente com homens como você e eu, homens com disfunção erétil? O que acha que aconteceria a essa indústria se fosse amplamente divulgado que uma dieta, uma simples dieta com esses alimentos que estamos comprando aqui no supermercado, resolvesse da maneira contundente a impotência? Tudo isso em poucos dias, sem necessidade de colocar sua vida em risco com efeitos colaterais, nem bombardear o corpo com a química deles.
Você acha que seria vantajoso para essa indústria mexer nisso? Bom, os argumentos do Rubens me desarmaram. Resolvi apostar na solução dele. Passei a semana seguinte seguindo religiosamente a dieta que ele usou. A cada hora, cada porção, tudo na quantidade que o guia me mandava comer. Aí eu me lembro como se fosse hoje, numa quinta-feira, mais ou menos umas 15 horas, eu saí mais cedo da firma e resolvi passar no banco. Eu entrei na fila do caixa e na minha frente, uma garota de mais ou menos uns 30 anos, ela estava mexendo no celular. Até que o guarda se aproximou e disse para ela que não podia usar o celular no banco. Então ela rapidamente pegou o celular e colocou no bolso de trás da calça. Cara, sem nenhuma maldade, eu acompanhei o movimento e olhando ela colocar aquele celular no bolso de sua calça, extremamente justa, eu fui atingido involuntariamente como uma flecha. A ereção foi tão intensa que eu comecei a tentar disfarçar para que a menina não notasse. E nem as pessoas do banco, porque o banco estava cheio. Eu estava tão sem graça, e ao mesmo tempo tão feliz que eu estava finalmente tendo uma ereção, que eu saí rápido do banco. Eu estava tão eufórico que eu saí do banco, peguei um táxi e fui para minha casa. Não a casa do Rubens, e sim a minha casa dos últimos 17 anos, onde eu deixei a mulher da minha vida sozinha. Eu sabia que naquela quinta era dia de folga dela no hospital, ela é enfermeira, e que à tarde não ia ter crianças em casa. Toquei o interfone e ela, meio sem entender por que eu apareci do nada, sem avisar, abriu a porta com uma cara de surpresa, mas com uma cara tão alegre e convidativa que eu não falei nada. Beijei ela como se fosse o nosso primeiro encontro e, o melhor, fui correspondido. Quando eu cheguei perto dela completamente duro, ela mesmo se encarregou de tirar minha roupa e ali mesmo no sofá da sala tivemos o sexo mais intenso e gostoso da nossa vida. Não, meu amigo, não foi uma transa rápida, não. Fizemos amor por 2 horas, praticamente ininterruptas. Aquilo foi um momento mágico. Até que a gente foi interrompido com o barulho das crianças que chegavam da escola. Corremos para o quarto antes que elas nos vissem nus na sala. E lá continuamos o nosso reencontro até altas horas da noite. Vou lhe poupar dos detalhes, mas nos dias e semanas seguintes, todos os momentos em que tivemos uma brecha na agenda um do outro, estávamos transando igual 2 adolescentes. Aí a reconciliação acabou sendo natural. Na verdade, toda a minha vida estava entrando nos eixos novamente. E aí, tudo passou a ser incrível, como nunca antes. As coisas passaram a ter um significado mais intenso. Quando coisas tão terríveis assim impactam nossa vida e damos a volta por cima, passamos a ver o mundo de uma forma muito mais otimista, com muito mais vontade de viver. E a sua relação, cara, ela entra no nível que te preenche a alma por completo novamente. E por isso eu venci meu machismo, meu medo de me expor para estar aqui hoje em frente a essa câmera. Até porque é uma grande ignorância, vendo hoje, eu ter tido tanta vergonha e tanta dificuldade em lidar com essa situação. Então eu não me importei em gravar esse depoimento. Porque eu sei o benefício que me fez. Só eu sei o que senti de humilhação, de vazio, quando minha mulher pediu a separação. Meu amigo, essa não pode, nem precisa ser mais uma dor solitária, algo que você guarde sozinho. Saiba que é possível e relativamente rápido você colocar fim, de uma vez por todas, nesse inferno chamado impotência sexual. Olha, assim como aconteceu comigo, a solução para combater essa desinformação financiada pela indústria farmacêutica é aqui, na internet. Agora, com a internet, é muito difícil uma informação valiosa dessa não se espalhar e atingir a vida de pessoas como eu, o Rubens, como você. Agora, essa solução, sinceramente, está ao alcance das suas mãos. Veja como ela mudou a vida dessas pessoas. Eu voltei a ter ereções que eu não tinha desde a juventude. De tão frequentes, passei a reduzir o consumo de alguns alimentos para ter maior controle e evitar ereções involuntárias em momentos impróprios. Muito obrigado à equipe do Dr. Antônio. Ricardo Girão. Só quem passa por essa situação sabe o que é sentir a impotência que começa no pênis e se estende por sua vida inteira. Você chega a duvidar de sua capacidade como homem.
Através do guia e das porções diárias de alimento, eu consegui mais rápido do que imaginava restabelecer minha vida sexual e minha paz também. Eduardo Cury. Sou palestrante e passo a maior parte do tempo viajando. Quando voltava para casa, não conseguia corresponder minha esposa na cama. Isso abalou minha vida e me levou a descobrir traições por parte dela. Meu casamento acabou. Mas agora, em uma nova relação, me tratei com o guia de vocês. E isso tem me ajudado a restaurar minha autoestima. Erasmo Vieira. Meu amigo, esqueça o ceticismo. Eu fui cético também. Mas o que eu tinha a perder agora? Era só uma dieta de alimentos que se compra em qualquer supermercado, não é? O máximo que poderia acontecer era eu me alimentar de forma mais saudável por algumas semanas e não surtir efeito nenhum. Mas quando você percebe que junto a você tem mais de 20 mil brasileiros que se livraram dessa enorme faca sobre o membro que se chama impotência, seguindo a dieta do Dr. Antônio Ferreira, você começa a pensar, tem algo aí, tem algo aí. Isso é grande e não pode nem merece ficar escondido. Privilégios de alguns como eu ou como você. Se nesse momento sua pergunta é quanto custa esse guia com a dieta que contém as substâncias que preciso para me livrar de uma vez por todas da impotência sexual, se essa é sua pergunta, eu tenho uma excelente notícia para você. Um método que lhe devolve a vida sexual sem efeitos colaterais, com substâncias em alimentos baratos que você pode comprar em um supermercado, testado e aprovado por mais de 20 mil homens no Brasil, poderia lhe fazer pensar que uma solução assim facilmente custaria R$500, mais ou menos o valor que você gastaria tomando Viagra ou Cialis por mês, que além dos terríveis efeitos colaterais, não resolverão seu problema de forma definitiva. Ou mensurar por R$600, mais ou menos o preço de uma injeção hormonal de testosterona, um tratamento que teria efeito em apenas 5% dos casos de impotência e com efeitos colaterais que vão de coágulos no cérebro, doenças do sistema nervoso, convulsão, diabetes, cegueira, depressão. Por ano, você gastaria uma média de R$12 mil. Quando comparados os terríveis efeitos colaterais e a alta possibilidade de ineficácia dessas soluções que utilizam hormônios e químicas contra uma solução 100% natural e com eficiência comprovada, você pode pensar que para ter acesso ao nosso método, terá de pagar muito caro. É aí que a visão do Dr. Antônio Ferreira se mostra completamente inversa à visão da gananciosa e multibilionária indústria farmacêutica. Ao invés de cobrar caro por uma solução e atingir centenas de pessoas com capacidade financeira, gente privilegiada que poderia pagar caro para ter sua vitalidade sexual refeita, pensamos que impotência sexual é um caso de saúde pública e, como tal, tem de estar ao alcance de muitos. Poxa, mas pensando assim, até parece que vocês não estão muito preocupados em ganhar dinheiro também. Muito pelo contrário. Ganhar dinheiro e ajudar pessoas não são ações inconciliáveis. Por que não ser remunerado e ajudar milhares de pessoas, ao invés de apenas algumas centenas de abastados? Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, 50% dos homens com mais de 40 anos em algum grau sofrem deste problema. Estamos falando de milhares de brasileiros que poderiam, de alguma forma, ter sua dignidade de volta, com uma solução simples e muito eficaz, e principalmente barata. Acreditando com muita força nesse princípio, nós não podemos, de jeito nenhum, lhe cobrar R$1.000 no nosso método. Nem menos que isso, R$800, muito embora seria justo. Também não vamos lhe pedir R$400 nem a metade deste valor. Por um método que foi testado e aprovado por mais de 20 mil brasileiros, que retirou homens do profundo desespero, baixa autoestima, depressão, fazendo-os renascer como homens fortes, potentes, capazes de fazer uma mulher chegar ao orgasmo uma, duas, várias vezes, sem ficar inseguro em falhar na hora H, e com muito mais intensidade nas relações sexuais, nós vamos lhe entregar uma oportunidade única. Se você tomar uma decisão agora de deixar essa vida de inseguranças e humilhações para trás e comprar até nas próximas 12 horas, você pode adquirir o Guia Segredos da Ereção Total
Com a lista completa de alimentos, a lista com os nomes dos componentes e elementos que te farão relaxar os vasos sanguíneos, com isso possibilitando e mantendo a ereção, um guia para combinar esses elementos na sua alimentação, as quantidades de porção e todo o resto. Para adquirir tudo isso, você só precisa investir na sua qualidade de vida nada mais que R$ 97,00, pagos de forma única, ou dividir em até 10 vezes no cartão. Eu sei, tudo isso por esse preço é muito mais barato do que você estava imaginando. E olha que eu nem ainda te contei que o guia trará exercícios que te ajudarão a controlar a ejaculação. Sim, porque, além de voltar a ter ereções potentes, você pode querer se preocupar com a sua performance, ter relações longas, controlar o orgasmo. Então achamos que deveríamos colocar esse tópico no nosso guia sem cobrar nada além disso. Basta clicar no botão abaixo do vídeo e começar a transformação mais importante dos últimos anos na sua vida. Você vai receber essa cobrança de forma discreta. Receberá o guia Segredos da Ereção no seu e-mail, podendo ler no seu computador, tablet ou smartphone. Receberá agora mesmo, sem demora. Nesse momento, você pode estar num misto de ansiedade e perplexidade. Sendo assim, pode passar por sua cabeça, mas isso é bom demais para ser verdade, como é que só agora eu ouvi falar disso? Pois é. Como já foi dito nesse vídeo, temos um inimigo poderoso, que fatura bilhões de dólares por ano, explorando as suas dificuldades. Para você ter uma ideia, o médico dinamarquês Peter Gottski, professor da Universidade de Copenhague, compara a indústria farmacêutica como um crime organizado. E considera essa mesma indústria um obstáculo à medicina segura. Não se engane, nós e você temos um inimigo comum que impede que essa mensagem chegue para milhares de pessoas como queremos fazer. Mas para te deixar mais tranquilo em fazer a compra do seu método, vamos te dar uma garantia de resultados. Se você seguir diariamente o nosso método, se empenhando para ter resultados que tanto busca, e não conseguir ter ereções satisfatórias com potência ou por tempo longo, nós vamos te reembolsar com 100% do seu dinheiro. Basta que você peça seu reembolso nos 60 dias após a compra. Veja bem, nós só fazemos isso porque temos confiança no que estamos oferecendo. Uma confiança que vem chancelada por 23.743 pessoas que já experimentaram ereções e relações extremamente satisfatórias com o nosso método. Simples assim. Você clica no botão abaixo desse vídeo e pode ter a tranquilidade de testá-lo quanto à eficiência e rapidez de entrega dos resultados. E ainda terá 2 meses para, se não achar que lhe serviu, ou acreditar que as ereções demoraram muito a acontecer, ou seja lá qual for a razão que você estiver insatisfeito, basta pedir o reembolso, que de forma clara, sem burocracia e sem perguntas, reembolsaremos seu pequeno investimento de R$ 97,00. Em outras palavras, estamos assumindo todo o risco, te mostrando que você não tem nada a perder. Clicando nesse botão, você toma a decisão de querer sair desse mundo de insegurança, onde a cada momento que sua mulher ou namorada lhe pede sexo, te gera ansiedade, desconforto, tudo isso com risco zero de prejuízo, já que se o guia não funcionar, como disse, você pode pedir seu dinheiro de volta. Ou pode ficar aí, parado, não clicar no botão abaixo, seguir sua vida e prolongar mais dias, semanas, meses, anos, essa sensação de incapacidade de dar prazer a uma mulher. Essa desgastante e incômoda presença do fracasso nas relações sexuais que tem lhe acompanhado nos últimos tempos, vendo a sua vida amorosa ruir dia após dia, ou se entupindo de química perigosa, vivendo a vida na exposição dos terríveis efeitos colaterais dessas drogas da indústria farmacêutica, ou gastando rios e rios de dinheiro com injeções de hormônio que muito provavelmente não resolverá o seu problema. Olhando assim, parece simples a decisão que você tem que tomar aqui, né? Mas respeitamos a sua vontade. Se você achar que não está pronto para tomar essa decisão, tudo bem. Agora, se você optar por adquirir o nosso guia Segredos da Ereção, sugiro que faça nesse momento. Porque mesmo acreditando e praticando a política de manter preços baixos para dar acesso a essa incrível solução para a maior quantidade de homens possível, o sucesso do nosso guia
tem nos obrigado a ter uma estrutura de atendimento cada vez maior, o que impacta nos nossos custos. Por isso, não sabemos até quando poderemos manter esse preço. Pode ser que você volte a esse site daqui a alguns dias e, infelizmente, a gente já tenha sido obrigado a reajustá-lo. Então, clique agora e aproveite o momento certo. Esse é o momento importante na vida de um homem. O momento em que você, que já sentiu as coisas que eu já senti, que já passou por coisas que eu já passei, que já se sentiu incapaz de dar prazer para uma mulher, como eu também já me senti, tem a oportunidade única de dar um basta ao seu problema. Mudar o seu caminho. Eu mudei o meu. E por saber que isso foi fundamental na minha vida, eu resolvi gravar esse vídeo. Me expor, sim, por uma causa muito maior que minha vaidade, minha vergonha de falar desse problema que eu passei. Eu estou gravando para que homens como eu e você não mais vejam suas vidas ruírem sem nenhuma ajuda realmente eficaz. Atenção! Basta clicar no botão abaixo e mudar a sua vida, como eu mudei a minha. Boa sorte e parabéns, pois eu sei que a sua decisão vai ser a correta.